É com alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana, para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, assistam a esta pré-aula, leiam os textos de apoio que nós disponibilizamos ao longo da semana no site do portal Escola Bíblica Dominical. Assistam também a outras videoaulas e leiam outros textos de apoio que nós disponibilizamos nas redes sociais do portal Escola Dominical ao longo da semana, no Facebook, no Twitter, no LinkedIn. Se tiverem alguma dúvida durante a semana, postem na sala dos professores as suas dúvidas e a equipe do portal Escola Dominical prontamente responderá. No sábado à noite, às 19 horas, horário de Brasília, o irmão também é convidado a assistir à transmissão ao vivo da aula do estudo preparatório dos professores e amigos da Escola Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede aqui em São Paulo. Ouçam também as leituras diárias, meditações breves em áudio que nós disponibilizamos de acordo com o texto das lições bíblicas ao longo da semana. Mas não deixem de ir à Escola Bíblica Dominical. Mas tudo isso é a preparação para a Escola Bíblica Dominical. Mas a Escola Bíblica Dominical é a igreja local reunida, ensinando enquanto evangeliza e evangelizando enquanto ensina, conforme nos ensina o pastor Antônio Gilberto. Neste quarto trimestre de 2015, nós estamos estudando o tema O Começo de Todas as Coisas, estudos sobre o livro de Gênesis. O nosso comentarista é o consultor teológico da CPAD, pastor Claudionor de Andrade. E hoje, prosseguindo o terceiro bloco desse trimestre, onde nós estamos estudando os eventos ocorridos durante a dispensação da consciência, estaremos estudando hoje a lição de número 5, que tem como título Caim era do maligno. Nós estaremos estudando hoje a primeira parte do capítulo 4 do livro de Gênesis. Caim era do maligno. Na aula passada, nós deixamos o primeiro casal expulso do Jardim do Éden. Por terem pecado, por terem desobedecido a Deus, o primeiro casal é expulso do Jardim do Éden, é fechado o acesso à árvore da vida, e eles devem sair para lavrar a terra de onde tinham sido tomados, aguardando assim a morte física que lhes havia sido sentenciada por Deus no juízo que pôs fim à dispensação da inocência e deu início à dispensação da consciência. É o que nós vemos lá no livro do Gênesis, no capítulo 3, no versículo 23. O Senhor, pois, o lançou fora do Jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. Expulsos do Jardim do Éden, Adão e Eva não abandonaram a Deus. Não desistiram de estabelecer um relacionamento com Deus. Nem tinham motivo para tal, porque o próprio Deus lhes deu a promessa de que da semente da mulher viria alguém que restabeleceria a comunhão entre Deus e o homem. O primeiro casal foi expulso do Jardim do Éden. Havia pecado. Não podia mais viver em comunhão com Deus, porque o pecado separa o homem de Deus. Mas o primeiro casal manteve a confiança na promessa que Deus lhes deu. E como nós podemos dizer que o primeiro casal manteve a confiança em Deus?
E, embora expulso do Éden, embora em pecado, eles não desanimaram e mantiveram a esperança de ver a sua descendência redimida, de alcançar a salvação. O capítulo 4 do livro de Gênesis assim começa. E conheceu Adão e Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse: alcancei do Senhor um varão. Este versículo e o que nós lemos em Gênesis 3 e 23 mostram que Adão e Eva, mesmo tendo pecado, mesmo expulsos do Éden, não perderam a esperança da redenção, não deixaram de confiar na promessa da redenção. Em primeiro lugar, a Bíblia diz que eles saíram para lavrar a terra de onde foram tomados. Eles cumpriram o propósito de Deus e a ordem divina. Aliás, esta determinação divina e a saída do homem e da mulher do Éden para lavrar a terra de onde tinham sido tomados mostram a soberania de Deus. Satanás, que havia tentado e aparentemente triunfado na queda do homem, não pôde impedir do homem ser expulso do jardim do Éden. Tampouco pôde levar o homem à árvore da vida depois do pecado, o que tornaria irreversível a situação, a condição do homem. O diabo não pôde fazê-lo, porque Deus é o Senhor de todas as coisas. Também o diabo não pôde impedir que Adão e Eva lavrassem a terra de onde foram tomados, como Deus havia determinado. E o mais importante, o diabo não pôde impedir que Adão e Eva cumprissem o propósito divino da procriação. Quando nós lemos ali em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 28, a Bíblia diz: e Deus os abençoou e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra, e dominai-a, e sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que se move sobre a terra. O que nós vemos aqui é que Adão conheceu Eva, ou seja, manteve um relacionamento íntimo com Eva, e Eva concebeu e teve um filho, Caim. O propósito divino da procriação não pôde ser impedido pelo inimigo das nossas almas. Adão e Eva cumpriram o propósito, porque sabiam que tinha de nascer da mulher uma semente que haveria de redimir a humanidade. A procriação, neste contexto, é a demonstração da fé e da esperança na promessa divina. Eles cumpriram este propósito, que não pôde ser impedido por Satanás. Isto nos mostra a soberania divina, o senhorio de Deus sobre todas as coisas. Mas isso nos mostra também a fé e a esperança que Adão e Eva tinham nesta promessa. O que nos mostra também que o homem no pecado não perde o livre-arbítrio, como ensinam os calvinistas. O livre-arbítrio foi dado por Deus ao homem, e o pecado jamais poderia destruir algo que o homem fez. O homem é que Deus fez. O homem certamente estava com a natureza depravada. Ele havia pecado, e quem peca se torna escravo do pecado. Não há como o homem se libertar do pecado. Mas eles tinham a fé e a esperança na promessa divina. O homem não perde a capacidade de crer por sua livre e espontânea vontade na promessa de Deus. O primeiro casal teve um filho, Caim. É importante afirmar que a Bíblia não diz que Caim tenha sido o primogênito de Adão e Eva.
A Bíblia diz que Adão conheceu Eva e ela concebeu e teve a Caim e disse: alcancei do Senhor um varão. Há muita discussão sobre se o primeiro casal teve filhos antes da queda. Nós já dissemos que na lição anterior que não podemos precisar o tempo em que o primeiro casal esteve em comunhão com Deus no Jardim do Éden. Foram milhares, talvez milhões de anos. Não temos como precisar isto. E é certo que se no pecado o primeiro casal obedeceu a Deus no propósito divino da procriação, por que não o faria antes do pecado, quando estava em perfeita comunhão com Deus? Então não temos como dizer se Adão e Eva teve ou não filhos antes da queda ou depois da queda. É algo que a Bíblia não fala e é algo que nós devemos, portanto, nos calar. Porque quando a Bíblia se cala, nós devemos também nos calar. Mas há sentido em dizer que que o primeiro casal teve filhos antes da queda, tendo em vista que depois da queda, mesmo assim, eles cumpriram o propósito divino da procriação. E aqui nós vemos como o primeiro casal, mesmo no pecado, mesmo expulso do Jardim do Éden, foi mais piedoso do que muitos casais dos nossos dias, inclusive aqueles que cristãos se dizem ser. Hoje, a maldade tem se multiplicado tanto, o pecado tem se multiplicado tanto, que são milhares e milhares de casais que se negam a ter filhos, que desobedecem a Deus no propósito divino da procriação. Deus mandou que eles se multiplicassem. E o primeiro casal, mesmo expulso do Jardim do Éden, cumpre este propósito divino e tem a Caim como Deus, como filho. E mais, quando teve o seu filho, quando Eva deu à luz, e aí sim, com grandes dores, como havia sido determinado por Deus, mesmo assim, Eva disse: alcancei do Senhor um varão. Quando teve Caim, Eva agradece a Deus. E aqui nós temos mais uma demonstração de que o primeiro casal, mesmo no pecado, creu e esperava o cumprimento da promessa da redenção. Em primeiro lugar, Eva agradece a Deus. Ela atribui a Deus ter tido um filho. Ela vê no nascimento desse filho a renovação da esperança de que da semente da mulher viria a salvação da humanidade. Eva não havia se esquecido da promessa de Deus. E ao ter um filho após a queda, ela vê que ali estava demonstrada a fidelidade divina. A humanidade se reproduziria e da semente da mulher viria a salvação. Eva então agradece a Deus. Eva tem a certeza de que os filhos são herança do Senhor. É o que nós vemos ali no Salmo 127, no versículo 3. Salmo de número 127, versículo 3. Eis que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre o seu galardão. Eva, que havia sido chamada a mãe de todos os viventes, ela agradece a Deus sabendo que a maternidade é a maior bênção que Deus pode dar a uma mulher. Sabendo que na sua procriação, na sua reprodução após a queda, Deus estava a confirmar que da semente da mulher viria Salvador, viria a salvação. E ela atribui a Deus esta bênção. Que bom seria se a humanidade repetisse o gesto de Eva, se as mulheres repetissem o gesto de Eva, se as mulheres
entendessem que a maternidade é a maior bênção que Deus pode dar a uma mulher. Se os homens e mulheres entendessem que os filhos são herança do Senhor e não uma fonte de despesa. Que bom seria se todos nós fôssemos obedientes ao propósito divino da procriação. Mas nós vemos que eles deram um nome para esta criança de Caim. Caim significa aquisição. Eles sabiam que Deus lhes havia dado aquele filho. Eles sabiam que Deus lhes havia dado a fecundidade. Que Deus os estava abençoando e encaminhando a humanidade para o encontro com a semente da mulher, que restabeleceria a comunhão entre Deus e o homem. E aí, irmãos, nós vemos que até a vinda de Cristo, todos os que foram salvos porque creram e esperaram o cumprimento da promessa da redenção feita por Deus ao primeiro casal. É o que a gente vê ali no livro de Hebreus, no capítulo 11, nós temos a galeria dos heróis da fé. São todas personagens do Antigo Testamento que foram salvos pela fé, salvos por Cristo, antes da vinda de Cristo, porque creram na promessa da redenção, creram na promessa de que viria a semente da mulher que redimiria a humanidade. É o que o escritor aos Hebreus diz lá no capítulo 11, no versículo 39. E todos estes, quer dizer, os heróis da fé, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Todos eles creram que Deus haveria de redimir a humanidade através da semente da mulher, como havia sido prometido no Éden. E essa semente da mulher era Cristo. E por crerem, alcançaram a salvação. Mas, depois de ter tido Caim, a Bíblia diz que o primeiro casal teve outro filho. O capítulo 4, versículo 2 diz: e teve mais a seu irmão Abel. Abel, que significa sopro, vapor. E também aqui é importante nós mostrarmos aos irmãos que também não está dito que depois de Caim nasceu Abel. E nem que só havia Caim e Abel. Mesmo que nós entendamos que não houve filhos antes da queda, e isto é uma interpretação possível do texto bíblico, porque o texto bíblico é silente, a única interpretação que não é possível é dizer que o sexo é pecado. Porque se Deus mandou multiplicar e criou o homem um ser sexuado, esta multiplicação viria naturalmente da prática de relações sexuais entre o homem e a mulher. Portanto, o sexo não é pecado. Não vamos cair na heresia dos adeptos do hoje já falecido reverendo Moon. Deus criou o sexo, portanto o sexo é bom e muito bom, como nós vemos ali em Gênesis 1:31. Sexo entre marido e mulher, com possibilidade de procriação, é algo determinado por Deus, portanto não é pecado. Agora, se Adão e Eva tiveram filhos antes ou depois da queda, isto a Bíblia não deixa claro e, portanto, nós devemos admitir ambas as opiniões. Mas o importante é que, mesmo que entendamos que os filhos foram depois da queda, não houve filhos antes da queda, jamais podemos dizer que por causa do pecado é que eles praticaram relações sexuais. Isso não tem cabimento. Mas, como eu disse, a Bíblia não diz que Caim tenha sido primogênito e não diz que só tenham existido Caim e Abel sobre a face da terra. A Bíblia diz que nasceu Caim
E a Bíblia diz que nasceu Abel. E em Gênesis 5 e 4 é dito o seguinte: e foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. Adão viveu depois da queda 930 anos. Não sabemos quantos anos viveu Eva depois da queda. Mas o fato é que Adão e Eva tiveram muitos filhos e filhas. Havia uma fertilidade especial, porque era desejo de Deus que a terra se enchesse. E Adão, ao sair do Jardim do Éden, era homem adulto. Adão nunca foi criança, era homem maduro. Mesmo que ele não tenha tido filhos antes da queda, o primeiro casal teve muitos filhos e filhas. Isso é importante, porque as pessoas pensam que só tinha Adão, Eva, Caim e Abel. Não. Houve muitos filhos e filhas. Havia uma grande fertilidade por parte deste primeiro casal, que havia sido feito perfeito, e, portanto, muito fértil, e, portanto, sem enfermidades, sem doenças, que tinha vivido uma situação que nenhum outro ser humano viveu, de plena comunhão com Deus, durante sabe-se lá quantos anos. Por isso, nós podemos ver que havia uma grande população, não só Caim, nem só Abel. E isto também nos retira qualquer pensamento desses teólogos liberais de que Caim e Abel tenham sido apenas uma alegoria, de que não precisam ter existido, que é apenas uma verdade religiosa, uma espécie de uma parábola. Não, irmãos. O texto é claro, houve um fato. Eva concebeu, teve a Caim, depois teve seu irmão Abel. Só que não eram só as 4 pessoas que estavam na terra, porque não é isto que a Bíblia diz. Então são fatos históricos, fatos reais, mas que nós não podemos entender que houve só 4 pessoas na terra. Só tinha Adão, Eva, Caim e Abel. Não. A Bíblia diz, numa data não mencionada, que ela diz assim, ao cabo de dias, que Caim e Abel foram adorar a Deus. A Bíblia diz que Caim era lavrador da terra e Abel era pastor de ovelhas. Isso nos mostra que o homem também, mesmo tendo sido expulso do Éden, já havia domesticado animais e já criava animais. Não para consumo, porque a dieta na época era vegetariana. Não é? Nós vemos ali em Gênesis, capítulo 3, versículo 18. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. Nós vemos que o primeiro casal estava cumprindo o propósito de Deus dentro da possibilidade, mesmo em estado pecaminoso. O propósito da procriação e o propósito da sujeição e da dominação da natureza. Caim se dedicou a criar ovelhas, criar animais. E Caim se dedicou a lavrar a terra. Aliás, Deus havia mandado o primeiro casal lavrar a terra de que fora tomado. Caim tinha, portanto, uma posição excelente, cumprindo o propósito de Deus. Caim talvez tenha sido visto pelos seus pais como a semente da mulher que haveria de trazer a salvação ao mundo. Ele foi tido como uma bênção de Deus, como a herança do Senhor. Abel também, mas em menor medida, podemos até dizer assim, recebeu o nome de Abel, que quer dizer sopro, vapor. O primeiro casal, ao dar o nome a Caim, como aquisição, entendeu que aquilo era uma bênção de Deus, uma herança do Senhor. Ao receber Abel, deu o nome de sopro, de vapor, entendendo que o homem sem Deus nada é, que o homem sem Deus precisa, que o homem precisa de Deus. O primeiro casal mostrava toda a sua piedade, apesar de ter pecado e desobedecido a Deus. E a Bíblia diz que ao cabo de dias, Caim e Abel, quando já eram adultos, não eram adolescentes, criancinhas, quando já eram adultos,
quando já tinham outros irmãos, porque Adão e Eva tiveram filhos e filhas, numa data indeterminada, eles foram ambos oferecer algo a Deus. E aqui nós temos uma nova evidência de que o primeiro casal era piedoso, apesar de ter desobedecido e pecado a Deus. Eles ensinaram seus filhos a cultuar a Deus, a buscar a presença de Deus. O primeiro casal tinha consciência de que é preciso buscar a presença de Deus, de que a vida sobre a face da terra não tem sentido sem Deus. E Caim e Abel foram ensinados por eles a buscar a presença de Deus, a adorar a Deus. O primeiro casal cumpria também o seu papel de pais, que é o de criar na doutrina e admoestação do Senhor. Este é um dever dos pais, irmãos. Adão e Eva haviam pecado, haviam sido expulsos do jardim do Éden, mas cumpriam o papel que Deus lhes deu de serem pais, de entenderem que os filhos são herança do Senhor e precisam ser criados na doutrina e admoestação do Senhor. É o que nós vemos ali em Efésios, no capítulo número 6, capítulo 6 de Efésios, no versículo 4. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Adão e Eva pecaram. Adão e Eva foram expulsos do paraíso, do jardim do Éden, melhor dizendo. Mas eles não deixaram de cumprir o papel de criar os seus filhos na doutrina e admoestação do Senhor. Caim e Abel aprenderam com seus pais a servir a Deus, a buscar a presença de Deus. E o texto bíblico nos diz que aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Vemos aqui que Caim e Abel foram à presença de Deus. Haviam aprendido isto com os seus pais. Também a Bíblia não diz que foi a primeira vez que o fizeram. Provavelmente, este texto narrado na Bíblia Sagrada não foi a primeira vez que Caim e Abel ofereceram algo ao Senhor. Foram ensinados desde a tenra idade a fazê-lo. E não temos por que achar que tenha sido esta a primeira vez que foram fazê-lo. Mas desta vez, a vez narrada na palavra de Deus, a Bíblia diz que ambos trouxeram oferta diante de Deus. Ao trazerem a oferta diante de Deus, ambos reconheciam o senhorio de Deus, a soberania de Deus. Estavam ali para reconhecer que tudo devem atribuir a Deus e que é preciso agradecer a Deus. O primeiro casal ensinou seus filhos que a vida terrena só tem sentido diante de Deus. Se lembrarmos que Deus está conosco, embora o pecado faça divisão entre Deus e os homens, Deus estava querendo salvar a humanidade, Deus tinha interesse em restabelecer esta comunhão. Por isso Deus devia ser procurado, Deus devia ser buscado. Por isso nós devemos atribuir a Deus a razão da nossa existência. Foi isto que o primeiro casal ensinou os seus filhos. E eles viviam isto. Quando nós vamos à presença de Deus, nós estamos reconhecendo que Deus é o Senhor de todas as coisas, que nós não merecíamos existir por causa da nossa condição pecaminosa, mas nós devemos agradecer a Deus pela sua graça, pela sua misericórdia, porque Ele sustenta pela sua palavra todas as coisas e, portanto, tudo que recebemos nesta vida devemos a Deus e, portanto, devemos adorá-lo, devemos reconhecer o seu senhorio, e quando nós reconhecemos o seu senhorio, nós dizemos que somos servos, e como servos
nós temos que nos submeter à sua vontade. Como servos, nós temos de fazer a sua vontade. Como servos, nós temos que reconhecer que não possuímos nem a nós mesmos e devemos nos entregar a Ele. Isto é o culto, isto é adoração. Adoração não é ficar com a mão para cima e olho fechado, ouvindo um louvor ou cantando um louvor. Não, adoração é reconhecer que Deus é o Senhor e nós somos servos. E se Deus é o Senhor, nós devemos fazer a sua vontade. Devemos nos apresentar diante dele, entregarmos nossa vida a ele, reconhecendo que devemos fazer o que ele quer, que nós não temos vontade própria, que nós devemos fazer a vontade de Deus. Isto é adorar a Deus, irmãos. Nos colocarmos à disposição de Deus para fazer a sua vontade, reconhecendo que tudo que temos devemos a Ele e não merecemos. E agradecer a Ele por tudo que Ele nos tem dado. Isto é adorar. É nos submetermos à autoridade de Deus. Esse é o significado da palavra, tanto hebraica quanto grega, para adorar. É se submeter à vontade. É se submeter ao senhorio. É reconhecer que somos servos e Ele é Senhor. Mas desta vez, quando Caim e Abel vêm e oferecem algo ao Senhor, nós temos duas atitudes diferentes. A Bíblia diz: Caim trouxe uma oferta ao Senhor. Do fruto da terra ele trouxe uma oferta ao Senhor. E Abel trouxe dos primogênitos das suas ovelhas. Duas ofertas diferentes. E Deus aceitou a oferta de Abel, mas recusou a oferta de Caim. A primeira coisa que nós aprendemos aqui é que a adoração, se é o reconhecimento do senhorio de Deus, ela deve ser feita conforme a vontade de Deus. Nós não podemos escolher como, de que maneira adoraremos ao Senhor. Nós temos que adorar a Deus do jeito que Deus quer. Porque se a adoração é o reconhecimento da vontade de Deus, do senhorio de Deus, é o ato pelo qual nós nos dispomos a fazer a vontade de Deus, nós temos que adorar a Deus como Ele quer e não como nós queremos. E isto hoje tem sido um problema sério. As pessoas querem servir a Deus do seu jeito, da sua maneira. Mas não é do seu jeito, nem da sua maneira. Nós temos que adorar a Deus, servir a Deus do jeito de Deus e da maneira de Deus. Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. Por que Deus aceitou a oferta de Abel e recusou a oferta de Caim? Em primeiro lugar, porque Ele é o Senhor. Nós temos de adorar do jeito que Ele quer. E Ele tem o poder de aceitar ou não a adoração. Não é qualquer adoração que Deus aceita. Em segundo lugar, e aí é uma controvérsia. Alguns entendem que a oferta de Caim foi recusada por razões objetivas. Porque Caim ofertou o fruto da terra. E ele deveria ter oferecido um animal com derramamento de sangue. Porque só assim Deus aceitaria a oferta. Os que entendem que foi por um motivo objetivo, porque Caim não poderia oferecer o fruto da terra, mas sim teria que oferecer um animal com derramamento de sangue, porque o sacrifício tinha que ser com derramamento de sangue. Os que assim entendem se baseiam no fato de Deus ter vestido o primeiro casal com túnicas de peles e para isso ter sacrificado um animal, que a tradição judaica, a Bíblia não diz, mas a tradição judaica diz ter sido um cordeiro,
ter derramamento de sangue. Quando Deus vestiu o primeiro casal com túnicas de peles, como nós vemos ali em Gênesis capítulo 3, versículo 21, teria ensinado o primeiro casal de que para chegar à presença de Deus, em razão do pecado, é preciso haver derramamento de sangue. E Caim não o fez. Por isso, a oferta dele não teria sido aceita, porque Deus havia determinado que o sacrifício fosse sempre um sacrifício de animais, com derramamento de sangue por causa do pecado. Esta é uma corrente de pensamento que entende que a oferta foi recusada por causa do seu objeto. Deveria ser um animal e não o fruto da terra. Uma outra corrente não entende assim. Segundo esta outra corrente, se fosse por causa da objetividade da oferta, não haveria recusa. Isto porque, se Deus não muda, quando foi prevista a lei de Moisés, Deus previu a possibilidade de sacrifícios, de ofertas, de manjares, de ofertas de produtos vegetais. É o que nós vemos ali em Levítico, no capítulo 2, no versículo 1. Em Levítico 2 e 1, assim está escrito: e quando alguma pessoa oferecer oferta de manjares ao Senhor, a sua oferta será de flor de farinha, e nela deitará azeite e porá incenso sobre ela. No capítulo 6 de Levítico também, no versículo 14, é dito: e falou o Senhor Deus a Moisés, capítulo 6, versículo 14. E esta é a lei da oferta de manjares. Uns dos filhos de Arão a oferecerá perante o Senhor diante do altar. E dela tomará o seu punho cheio da flor da farinha da oferta e do seu azeite, e todo o incenso que estiver sobre a oferta de manjares. Então o acenderá sobre o fogo, sobre o altar. Cheiro suave é isso, por ser memorial ao Senhor. Então, diz esta outra corrente de pensamento, que se Deus previu na lei de Moisés a oferta de produtos vegetais, não havia porquê, já que Deus não muda, recusar de Caim o fruto da terra. Além do mais, Caim era lavrador da terra, e ele ofereceu aquilo que ele tinha, que era o fruto da terra. Abel ofereceu animal porque ele era criador de animais. Caim, por ser lavrador, ofereceu do fruto da terra. Então, segundo esta corrente, não é pela objetividade da oferta que ela foi recusada por Deus, mas sim pela subjetividade da oferta. Deus recusou a oferta de Caim não por causa do fruto da terra que foi oferecido, mas por causa do ofertante, por causa de Caim. Caim foi displicente. E o texto bíblico diz: Caim trouxe uma oferta ao Senhor. Vejam bem o artigo indefinido aqui. Uma oferta ao Senhor. Foi algo displicente. Caim não trouxe o melhor que tinha. Caim foi à presença de Deus, entendendo estar fazendo um favor a Deus. Caim veio à presença de Deus, não reconhecendo que Deus era o Senhor e que ele dependia de Deus e precisava de Deus. Mas ao contrário, ele foi à presença de Deus achando que Deus é que precisava dele. Deus é que precisava ser adorado. Havia uma necessidade de Deus ser adorado. E Caim então trouxe uma oferta do fruto da terra. Ele compareceu diante de Deus exteriormente. Ele havia sido ensinado pelos seus pais
que ele deveria apresentar ofertas a Deus, que ele deveria comparecer diante de Deus, que ele deveria adorar a Deus, mas ele o fez de forma displicente, ele o fez de forma totalmente desarrazoada. Ele não reconheceu que ele precisava de Deus, mas é que Deus que precisava dele. A adoração, irmãos, tem de ser exterior e interior. Quando nós adoramos a Deus, nós temos que adorar a Deus com todo o nosso ser, com corpo, alma e espírito. Exteriormente nós devemos adorar a Deus, mas interiormente nós devemos também adorar a Deus. Caim compareceu exteriormente, fez um altar, levou o fruto da terra, colheu o fruto e levou à presença de Deus. Da mesma forma, Abel fez um altar e ali matou um animal e ofereceu a Deus. Exteriormente, ambos estavam adorando a Deus, mas interiormente, só Abel estava adorando a Deus. Abel trouxe dos primogênitos das suas ovelhas. Ele trouxe o melhor que ele tinha. Ele reconheceu o senhorio de Deus. Ele pegou aquilo que ele tinha de melhor e ofereceu a Deus, reconhecendo que Deus lhe havia dado, que ele nada era, que ele dependia de Deus e que ele agradecia a Deus e estava disposto a fazer a vontade de Deus. Caim cumpriu apenas um ritual. Levou do fruto da terra, aquele que ele pôde pegar, sem maiores preocupações. Afinal de contas, ele estava fazendo um favor a Deus. Afinal de contas, ele achava que não precisava de Deus. Era Deus que precisava dele. Era Deus que precisava ser adorado. É por isso, segundo esta corrente, que Deus rejeitou a oferta de Caim e aceitou a oferta de Abel. E estes estudiosos, além de citar que o sacrifício de vegetais era possível, Deus não os recusaria, tanto que os previu na lei de Moisés, nos faz lembrar Isaías capítulo 1 e do versículo 10 em diante. Ouvi a palavra do Senhor, vós, príncipes de Sodoma. Prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, ó povo de Gomorra. De que me serve a minha multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor? Já estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais médios, e não folgo com sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecerdes perante mim, quem requereu isso de vossas mãos, que viesses pisar nos meus átrios? Não tragais mais ofertas de balde. O incenso é para mim abominação, e as luas novas e os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade, nem mesmo um ajuntamento solene. As vossas luas novas e as vossas solenidades as aborrece a minha alma. Já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer. Pelo que, quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos e purificai-vos. Tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer mal. Aprendei a fazer bem. Praticai o que é reto. Ajudai o oprimido. Fazei justiça ao órfão. Tratai da causa das viúvas. Vinde então e argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Aqui Isaías mostra bem. Lá em Judá estavam sendo oferecidos animais, estava sendo derramado sangue. Mas Deus não aceitou a oferta, porque os ofertantes não serviam a Deus de coração. Levavam os animais, o ritual era cumprido,
mas eles viviam em pecado. Eles achavam que não dependiam de Deus. Eles não obedeciam a Deus. Eles achavam que estavam fazendo um favor a Deus. Por isso Deus recusava esta oferta. Então não é por causa do objeto da oferta, mas por causa do ofertante. O ofertante que não serve a Deus, que não se submete a Deus, que não faz a vontade de Deus. Por isso Caim não teve aceita a sua oferta. O evangelista Luiz Henrique de Almeida Silva, lá da Igreja de Assembleia de Deus Imperatriz, o pioneiro nas videoaulas na internet, colaborador do portal Escola Dominical, já em algumas videoaulas que nós temos assistido, ele apresenta também uma outra razão para a oferta de Abel ter sido aceita e a de Caim não. É que Abel, ao oferecer um animal, ao matar um animal, ele se coloca no lugar do animal. Ele coloca o animal como seu substituto. E derramando sangue, ele está derramando a vida do animal. Porque a vida do animal é o sangue. Ele admite que a sua vida é de Deus. E que ele não merece viver por causa do pecado. Ele vem à presença de Deus disposto a se entregar a Deus, reconhecendo que a sua vida é de Deus e que ele merecia morrer e, portanto, ele deve viver para Deus. A adoração é colocar-se à disposição de Deus, é colocar a sua vida à disposição de Deus, é entregar a sua vida a Deus. E aí nós lembramos de Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Abel reconheceu que ele deveria entregar a sua vida a Deus, que ele deveria morrer por causa do pecado. E ele vai à presença de Deus disposto a entregar a sua vida a Deus. E por isso Deus aceitou a oferta de Abel e não a de Caim. Porque Caim queria viver para si. Caim não queria entregar sua vida a Deus. Caim apenas queria cumprir um ritual. Caim vivia única e exclusivamente para si. Por querer viver para Deus, por reconhecer o senhorio de Deus, por trazer o melhor que tinha para Deus, por seguir o exemplo do próprio Deus, sacrificando um animal, Abel foi considerado justo. O justo é aquele que vive de acordo com a regra divina, é aquele que faz a vontade de Deus, é aquele que se dispõe a viver para Deus. Esse é o justo. Abel é chamado de justo pelo próprio Jesus. Lá em Mateus capítulo 23, versículo 35, é dito o seguinte: Jesus diz: para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo. Jesus chama Abel de justo. E se eu e você quisermos ser justos, temos que fazer a vontade de Deus, seguir o exemplo de Deus, entregar nossa vida para Deus e fazer o melhor para Deus. Trazer o melhor para Deus. O verdadeiro adorador, ele é justo. Mas ser adorador verdadeiro é fazer a vontade de Deus, é entregar sua vida para Deus, é reconhecer que você nada é. É por isso que Abel significa sopro, vapor, vaidade. Abel reconhecia que nada era e que ele dependia de Deus. Ele era menos do que nada e ele dependia total e exclusivamente de Deus. Por isso,
Deus aceitou a oferta de Abel e recusou a oferta de Caim. E Caim percebeu isto. O texto bíblico nos diz que Caim percebeu que a oferta dele foi recusada. Gênesis 4 e 5. E irou-se Caim fortemente, descaiu-lhe o seu semblante. Como Caim percebeu que Deus não aceitou a sua oferta? Pela consciência. Esta voz divina que Deus implantou em nós, em nosso espírito, e que nos diz o que é certo e o que é errado. É por isso que este período de tempo é chamado de dispensação da consciência, porque Deus se revelava ao homem através da consciência. Não podendo mais ter uma comunhão íntima por causa do pecado, Deus se revelava ao homem e ainda se revela através desta sua voz divina que ele implantou no espírito do homem. A consciência. É o que nós lemos lá em Romanos, capítulo 2, versículo 14. Em Romanos, capítulo 2, versículo 14. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Deus implanta a consciência em cada ser humano e se revela através desta consciência. Muitas pessoas perguntam, e as pessoas que nunca ouviram falar de Jesus, como é que elas podem alcançar a salvação? Elas serão julgadas, entre outras coisas, pela revelação de Deus através da consciência. Todo ser humano tem a consciência, e lá na consciência ela é acusada ou defendida pelas suas atitudes. Ninguém terá desculpa diante de Deus. Caim soube pela consciência, percebeu que ele não havia tido aceitação da sua oferta. E qual foi a sua reação a esta primeira palavra de Deus para ele? Foi a forte ira e o descair do semblante. Como nós dissemos, Caim vivia para si. Quando ele viu que Deus não aceitou sua oferta, quando ele percebeu pela sua consciência a recusa de Deus, ele se fechou em si. Ele não foi buscar a misericórdia de Deus, ele não foi à presença de Deus. A Bíblia diz que ele se irou fortemente. Ele teve raiva, ele teve ira, ele teve ódio, porque ele achava que Deus era obrigado a aceitar a sua oferta. Porque ele se achava superior a Deus. Porque ele achava que estava fazendo um favor a Deus. Ele se revolta. Cuidado, irmãos, com estes que andam pregando por aí, verdadeiros discípulos de Caim, que andam pregando que Deus é obrigado a nos atender, que Deus é obrigado a fazer a nossa vontade, que devemos colocar Deus contra a parede. São discípulos de Caim. A Bíblia diz que Caim se irou fortemente. E a Bíblia diz que ele descaiu o seu semblante. E essa é uma expressão idiomática hebraica muito interessante. Semblante é a face. Descaiu o semblante. A Bíblia de estudo palavra-chave diz que essa expressão significa que Caim perdeu a sua esperança. Caim desistiu e desanimou de ir ao encontro de Deus. Caim como que eliminou Deus da sua mente. Caim se irou contra Deus. Se irou fortemente. E Caim tomou uma decisão de não mais adorar a Deus.
É isso que significa o descair do semblante. É uma atitude de desesperança, de desânimo. É uma prostração, é uma desistência. Por isso a Bíblia diz que Caim era do maligno. Porque ele se voltou para si. Mesmo quando ele foi diante de Deus, ele foi segundo a sua própria vontade, segundo a sua própria mentalidade. Ele adotava a proposta que Satanás havia dado aos seus pais, de que era possível ser igual a Deus, que era possível saber o bem e o mal, que era possível viver como se Deus não existisse, que era possível ser independente de Deus. E aqui nós vemos a diferença do justo e do ímpio. Abel reconhecia ser um nada diante de Deus, depender de Deus. Havia se proposto a viver para Deus, a entregar sua vida a Deus. Caim se fechava em si mesmo. Caim não tinha nenhum propósito de servir a Deus. Queria servir única e exclusivamente a ele próprio. Mas Deus ama o homem. Deus não rejeita previamente alguém. Caim não foi predestinado à perdição. Não. Porque se ele tivesse sido predestinado à perdição, diante desta reação, Deus nada faria. Mas Deus, tendo se manifestado a ele através da consciência, e ele tendo se fechado a Deus, Deus vai e fala com Caim. É a primeira chance que Deus dá a Caim. Olha o que está escrito ali. Capítulo 4, versículo 6 de Gênesis. E disse Deus a Caim: por que tiraste e por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Deus vai ao encontro de Caim para dizer para Caim que ele não havia sido rejeitado. O que tinha sido rejeitado era a sua oferta. A sua oferta havia sido rejeitada. Mas Deus não havia rejeitado a Caim. Deus amava Caim e queria que Caim o servisse. Bastava que ele ofertasse da mesma maneira que Abel havia ofertado. Se ele ofertasse do jeito de Deus, se ele se dispusesse a entregar sua vida a Deus, se ele seguisse o exemplo de Deus, se ele reconhecesse que Deus é o Senhor e trouxesse o melhor para Deus, Deus também aceitaria a sua oferta. Provavelmente, Deus já havia aceitado outras ofertas de Caim. Aquela havia sido recusada, mas Deus havia recusado a oferta e não recusado a Caim. A igreja deve agir da mesma maneira. Não deve recusar o pecador, não deve odiar o pecador, deve amar o pecador, mas repudiar e recusar o pecado. Deus vai ao encontro de Caim, demonstrando que Caim não estava predestinado à perdição, demonstrando que não há predestinação incondicional. Se bem fizeres, haverá aceitação para ti. Deus propõe a Caim que ele sirva a Deus, que ele se submeta a Deus, que ele obedeça a Deus, que ele oferte do jeito de Deus, que ele entregue sua vida para Deus. Porque se ele assim fizesse, ele seria aceito. Como Jesus diz lá no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 6, versículo 37. Todo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Jesus não lança fora todo aquele que se dispõe a fazer a sua vontade, que chega à sua presença
que se submete ao senhorio e à soberania divinos, que vai e faz do jeito de Deus. E o homem no pecado é capaz, sim, mesmo com a natureza depravada, de escolher servir a Deus. São os dois caminhos. Os dois caminhos que Jesus fala lá no Sermão do Monte, lá em Mateus capítulo 7. Jesus nos fala: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Os dois caminhos são propostos. Deus não coloca um num caminho e o outro no caminho. Nós é que optamos por qual caminho devemos seguir. Foi o que Deus ofereceu a Caim. Eu não te recusei. Recusei a sua oferta. Mas se você fizer bem, haverá aceitação para si, para ti. Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Deus dá uma oportunidade real de salvação a toda criatura humana. Mas qual foi a reação de Caim a esta oferta de Deus? A primeira fala de Deus através da consciência. Caim se irou fortemente e descaiu seu semblante. Diante desta proposta de Deus para que ele fizesse bem, Caim resolve eliminar o seu irmão. Ao invés de atender ao chamado de Deus, Caim resolve matar o seu irmão. É por isso que a Bíblia diz que Caim era do maligno. Lá em 1 de João, capítulo 3, versículo 12, o apóstolo do amor diz assim: não como Caim, que era do maligno, e matou a seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão justas. Caim não quis entregar sua vida para Deus. Caim não quis fazer do jeito de Deus. Caim continuou querendo fazer o que queria, do seu jeito. E aí engendrou um plano. Se eu matar Abel, Deus será obrigado a aceitar a minha oferta, porque só eu ofertarei. Abel não mais existirá, e Deus terá de aceitar a minha oferta, porque ele precisa ser adorado. Esse foi o pensamento de Caim. O pensamento egoísta, o pensamento maligno, o pensamento de quem quer viver independentemente de Deus, de que não quer se submeter a Deus, que acha que é igual a Deus. É por isso que Caim era do maligno. E Caim, então, na sua insubmissão a Deus, considerando-se o centro do universo, resolve matar o seu irmão. E aí Caim, irmãos, é um verdadeiro filho do diabo. Lá em 1 de João, capítulo 3, e essa expressão, alguns acham que é forte, mas é uma expressão bíblica. Diz assim: quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Versículo 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Caim se mostra o filho do diabo. Ele já tinha anteriormente mostrado isso, quando achou que era igual a Deus e que Deus tinha que aceitar a sua adoração do seu jeito. Mas agora ele se revela exteriormente como filho do diabo. A Bíblia diz o seguinte: e falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, e se levantou Caim contra o seu irmão Abel, e o matou. Caim demonstra ser filho do diabo,
Porque, em primeiro lugar, foi astuto. E nós já vimos na lição anterior que o diabo é a mais astuta das alimárias que o Senhor, do campo que o Senhor Deus tinha feito. Ele levou Abel ardilosamente para um lugar ermo. Foi astuto. E quando estava só com Abel, longe de todos, matou Abel. Foi astuto. Mas ele também foi homicida. Ele matou o seu irmão. E aí nós vemos também uma outra característica do diabo. Em João, capítulo 8, versículo 44, Jesus diz: Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio. Astuto e homicida. Caim tinha as características do seu pai, que era o diabo. Matou, enterrou Abel e achou que tudo estava resolvido. Mas aí Deus vem ao seu encontro e lhe dá uma segunda chance, irmãos. Mesmo tendo matado seu irmão, Deus dá uma chance, a segunda chance que dá a Caim. E disse o Senhor a Caim: Onde está Abel, teu irmão? Aqui nós vemos que Deus repete o que havia feito no Éden. Dá direito de defesa ao homicida. Dá direito de defesa ao homem. Abre a possibilidade para que Caim confesse o seu pecado. Ele pergunta: Onde está Abel, teu irmão? Abriu a oportunidade para que Caim se arrependesse, confessasse o seu pecado e se arrependesse. Mas Caim não aproveita esta oportunidade. Ele diz: Não sei. Sou eu guardador do meu irmão? Nesta frase, Caim mostra mais uma vez que é filho do diabo. Porque, continuando a ler João 8 e 44, nós vemos que e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Caim mostra ser um filho do diabo. Tinha sido astuto e homicida, agora é mentiroso. Ele diz: não sei, ele mente. Ele encobre a sua transgressão. Por isso ele não prosperou. Por isso ele não teve o perdão. Mas mais ainda, ele diz assim: sou eu guardador do meu irmão? E aí ele revela todo o seu individualismo. Ele revela todo o seu egoísmo, todo o seu egocentrismo, porque ele vivia para si e ele achava que não tinha obrigação para com ninguém. Ele diz: eu não estou aqui para guardar meu irmão, para proteger meu irmão. Eu não estou aqui em função do outro. O outro para mim não existe. Se existir é apenas para satisfazer os meus desejos. Quem não ama a Deus, não ama o próximo. Caim não amava a Deus. Caim achava que estava fazendo um favor a Deus. Caim não se submetia a Deus. Por isso Caim não amava o próximo. Não levava em consideração o outro. Quem não leva em consideração a Deus, quem não é reverente a Deus, quem não se submete a Deus, também não leva em consideração o outro, também não é o respeitoso para com o próximo, também não ama o próximo. O amor a Deus e o amor ao próximo são duas faces da mesma moeda. Caim não guardava o seu irmão, não se sentia guardador do seu irmão. Nós colocamos aqui um texto da Enciclopédia Judaica, de Natan Alzubel, onde ele fala a respeito desta guarda do irmão. Ele diz o seguinte: todos em Israel são companheiros.
Assim dizem os credos da solidariedade judaica do grupo que foram enunciados com convicção profunda pelo povo judeu durante 2000 anos. Daí advém a obrigação fundamental de cada irmão proteger e cuidar do bem-estar do outro. Insistia Maimônides, que é um filósofo judeu da Idade Média. Um homem deve falar elogiando seu vizinho e cuidar das posses dele como cuida das suas próprias e almeja sua própria honra. Ele ainda também dizia: quem quer que se deleite com a vergonha do seu semelhante, não terá sua parte no mundo do além. Devemos amar ao próximo como amamos a nós mesmos. Devemos amar a Deus. E quem ama a Deus, ama o seu irmão. Quem não ama a Deus, quem não ama o irmão, não é de Deus. Caim perdeu a sua chance de arrependimento. Mentiu e se fechou mais ainda em si próprio. E é por isso que Deus então lhe dá a sentença. Porque ele não se arrependeu. Não porque estivesse predestinado à perdição, mas porque ele não aproveitou a real oportunidade de salvação. Deus disse: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora maldito és tu desde a terra que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não se te dará mais a sua força. Fugitivo e vagabundo serás na terra. Deus amaldiçoa Caim. E muito se discute qual seria esta maldição de Caim. Não tem nada a ver com cor da pele, como andaram dizendo por aí. Não. A maldição de Caim era a consequência do seu pecado. Nesta sentença de Deus, nós aprendemos algumas lições. Em primeiro lugar, que a justiça cabe em última análise a Deus. Deus vingou o sangue de Abel. Deus não disse que Caim deveria ser morto por algum outro homem, por Adão, que governava a terra. Não. A vida pertence unicamente a Deus. E é Deus quem vai aplicar a pena. A vingança pertence a Deus. A justiça, em última análise, cabe a Deus. Ainda mais na dispensação da consciência, quando Deus não havia ainda regulado a administração da justiça à humanidade. O que ocorrerá apenas na dispensação do governo humano, como nós haveremos de ver em aula próxima. Em segundo lugar, nós aprendemos que nada fica impune sobre a face da terra. O sangue de Abel clamou a Deus, e Deus veio vingá-lo. Irmãos, saibamos que Deus está no pleno controle de todas as coisas. E a Ele cabe a justiça. E nenhuma injustiça ficará impune. Embora vejamos muita impunidade hoje, lembre-se de que Deus é o justo juiz sobre a terra. É assim que Abraão chama Deus lá em Gênesis 18 e 25. Ele fará justiça. Confiemos em Deus. Não procuremos fazer justiça com as nossas próprias mãos. Não tenhamos esperança na justiça dos homens, que o profeta Isaías diz que são trapos de imundícia. Mas confiemos em Deus. E a justiça virá. Em Mateus 23 e 35 nós lemos que Jesus diz que será julgado, que cairá sobre todos aqueles que derramaram o sangue dos justos, desde Abel até Zacarias. Lá em Apocalipse capítulo 20, versículos 11 a 15, nós temos o juízo final, que é a consumação desta punição a todos quantos fizeram injustiça nesta terra. E a terceira coisa que nós aprendemos aqui é que quem está em comunhão com Deus na terra,
como era o caso de Abel, não cessa de ter comunhão mesmo depois da morte. O sangue de Abel clamou a Deus e Deus veio atendê-lo. A comunhão com Deus, com o justo, permanece além da morte física. Em Lucas, capítulo 11, versículo 49, nós vemos o seguinte: por isso também a sabedoria de Deus, profetas e apóstolos lhes mandarei, e eles matarão uns e perseguirão outros, para que desta geração seja requerido o sangue de todos os profetas que desde a fundação do mundo foi derramado, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o templo. Assim vos digo, será requerido desta geração. E lá em Apocalipse 16, na grande tribulação, nós vemos também esta evidência. E o segundo anjo derramou a sua salva no mar, que se tornou em sangue como de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. E o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. E ouviu o anjo das águas que dizia: justo és tu, ó Senhor, que és e que eras, e santo és, porque julgaste estas coisas. Visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhes deste o sangue a beber, porque disto são merecedores. Deus fará justiça. Mesmo após a morte física, o justo não perde a comunhão com Deus. A maldição de Caim era de que ele deixaria de ser lavrador da terra. Ele que se gabava de ser lavrador da terra, que era sedentário, passaria a ser vagabundo e nômade na terra. Caim perderia tudo quanto tinha obtido e do que se orgulhava. E com base em que achava que não dependia de Deus. Ele perderia o rumo, o norte, a direção na sua vida. Porque a vida sem Deus sobre a face da terra é uma vida sem direção, é uma vida sem norte. E todos quantos recusam a Deus têm uma vida sem direção, sem rumo, sem norte. Mas o justo não. O justo ele é guiado pelo Espírito Santo, que lhes guiará em toda a verdade. Foi o que Jesus prometeu. Lá em João capítulo 14, versículo 16, está escrito: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós os conheceis, porque habita convosco e estará em vós. E em João capítulo 16, versículos 13 e 14. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. E ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Quem não tem Deus, quem recusa a Deus, não tem destino, não tem norte, não tem direção. É um joguete nas mãos do diabo. Mas aquele que é justo é guiado pelo Espírito de Deus. Diante desta sentença, Caim mostra como havia perdido as esperanças em Deus, como havia descaído o seu semblante. Diante desta sentença, Caim mostra toda sua incredulidade, toda a sua desesperança. Então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade que a que possa ser perdoada. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e vagabundo na terra, e será que todo aquele que me achar me matará. Caim não tinha esperança em Deus, Caim não tinha fé em Deus. Caim achava que para ele não havia solução. Ele já havia sido sentenciado. Caim imaginou: eu matei, serei morto. Para mim não tem mais saída. Eu tenho que me esconder da face de Deus mesmo.
porque não tem mais jeito para mim. Ele tinha uma mentalidade humana, dominada pelo maligno, não crendo na graça de Deus. Mas Caim não tinha sido predestinado para a perdição. Deus vai a ele e diz: o Senhor, porém, disse-lhe, portanto, qualquer que matar a Caim 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferisse qualquer que o achasse. Mesmo tendo pecado, mesmo não tendo se arrependido, Deus ainda deixa a porta aberta para Caim. Deus mostra que ama Caim. Caim, eu estou vingando aqui o sangue de Abel, mas eu também te amo, Caim. E quem quiser te matar será castigado 7 vezes. Eu amo você tanto quanto amei Abel. Se eu vingar o sangue estou vingando o sangue de Abel, também vou vingar o seu sangue. Você não é melhor do que Abel. Eu não te rejeitei em troca de Abel. Ainda há uma oportunidade para você. E Deus então põe aquele sinal em Caim. Que sinal é este? Onde a Bíblia se cala, calar também devemos. Mas esse sinal de Caim é um sinal da misericórdia de Deus. Deus deixou a porta aberta para a salvação de Caim. Caim, você ainda não morreu. Enquanto você estiver vivo, você ainda pode se arrepender, confessar os seus pecados e você alcançará misericórdia. Esse sinal de Caim, Deus tem imposto a todos os ímpios, a todos os incrédulos, a todos os seres humanos. É a oportunidade que eles têm de se arrepender, de confessar os seus pecados, de crer em Jesus até a morte física, até o arrebatamento da igreja. Esse sinal é um sinal de misericórdia. A maldição é uma sentença, é um juízo, mas Deus é juízo e é misericórdia. O sinal de Caim é o sinal da misericórdia de Deus. Foi a oportunidade que Deus deu para que Caim, mesmo tendo pecado e sofrido as consequências do pecado, tivesse ainda vida para poder se arrepender. Mas qual foi? Isto, irmãos, mostra claramente que Deus quer que todos os homens se salvem. Todos não serão salvos. Porque muitos, irão fazer o que Caim fez. Mas Deus não tem prazer na morte do ímpio. É isso que ele diz para Caim. Quem matar Caim 7 vezes será castigado. Porque eu amo você, Caim. Mesmo com tudo que você fez. Eu quero a sua salvação. É o que nós vemos lá no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 18, versículo 23. Desejaria eu de qualquer maneira a morte do ímpio? Diz o Senhor Jeová. Não desejo, antes que se converta dos maus caminhos, dos seus caminhos, e viva. Deus quer a conversão. Esse sinal de Caim foi posto para dar chance a Caim se arrepender. Lá em Ezequiel ainda, capítulo 33, versículo 11, nós vemos: diz-lhes, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? É isto que Deus fez a Caim. Colocou um sinal para que Caim tivesse a oportunidade do arrependimento. É a terceira chance que Deus dá a Caim. A graça de Deus era maior do que o pecado. Na mentalidade humana distorcida pelo pecado, fechada em si mesmo, Caim disse: a minha maldade é maior do que a que pode ser perdoada. Caim ainda não confiava em Deus. Caim ainda achava que Deus era pequeno, que Deus era do seu jeito e não do jeito de Deus. Mas Deus disse: não, Caim, eu sou maior, a minha graça é maior do que o seu pecado.
Eu te coloco um sinal para te dar a chance da conversão. Mas, lamentavelmente, Caim desperdiçou esta terceira chance. Porque em 4:16 é dito: e saiu Caim de diante da face do Senhor. E habitou na terra de Nod. Ele saiu da face do Senhor. Não é apenas um deslocamento físico. Mas Caim não creu. Mesmo recebendo o sinal que Deus poderia salvá-lo. Foi incrédulo. Não se abriu para Deus. E saiu da face do Senhor. E construiu uma civilização alheia a Deus, vivendo como se Deus não existisse. E é esta civilização que haveremos de estudar na nossa próxima lição. Amém.